Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa nova temporada da One Científica. Sim, a websérie favorita de todos os consultores de alimentos. Aqui vocês se atualizam cientificamente, viu? E o melhor, conseguem utilizar todos os nossos conteúdos da teoria e levar para a prática da sua produção de alimentos. Então vem comigo que hoje o tema está imperdível. Camila, o que vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um tema muito importante, gente, que é saúde do trabalhador. E saúde do trabalhador dentro da área de produção de alimentos. Muitas vezes, quem trabalha com consultoria acaba esquecendo de focar nesse tema e, principalmente, promover, desenvolver medidas que possam melhorar a saúde do trabalhador, melhorar a forma como aquele trabalhador está colocado na produção de alimentos, melhorar o contexto de trabalho e o contexto de vida daquele trabalhador dentro da cozinha. Então, para isso, eu trouxe um artigo. Esse artigo já foi publicado no nosso canal do Telegram. Então, quem ainda não viu o artigo, corre lá no canal, salva, porque esse é um dos meus artigos favoritos sobre saúde do trabalhador. E esse artigo, ele traz como tema, saúde, segurança e meio ambiente, análise preliminar de riscos em atividades que fazem uso de água na cozinha hospitalar. Nossa, Camila, que coisa mais específica! Nós vamos falar sobre atividades que fazem uso de água na cozinha hospitalar. Sim, gente, vamos falar sobre esse tema. Sabe por quê? Porque muitas vezes são essas atividades as atividades que mais geram acidentes de trabalho lá na produção de alimentos. Então vem comigo para poder entender melhor essa pesquisa e poder aplicar ela, na consultoria. O que foi que eles fizeram? O objetivo desse artigo foi de avaliar quais são os riscos presentes nas atividades que usam mais água, nas atividades que trabalham em ambientes mais úmidos, dentro da cozinha. Então, basicamente, eles querem responder a seguinte pergunta: quem trabalha nesses ambientes mais úmidos possui qual risco? Quais são os maiores riscos que estão envolvidos aos trabalhadores desses ambientes? E aí, a partir do conhecimento desses riscos, a gente consegue desenvolver e propor atividades que assegurem a qualidade do trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador dentro da produção de alimentos e reduza o risco de acidentes. Então, se eu conheço os riscos, eu consigo diminuir a chance desse risco acontecer, desse risco virar uma evidência, dele se apresentar ali como algo realmente que aconteceu na prática. Camila, e onde foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E ela foi feita num restaurante, numa cozinha de um hospital, certo? Numa cozinha hospitalar, onde se tem 41 funcionários. E aí eles fizeram uma análise descritiva, onde essa análise gerou uma tabela, que é uma tabela, maravilhosa, e que está no artigo e que vocês podem acompanhar pelo artigo também. Camila, o que essa tabela tem? Essa tabela coloca todas as funções da cozinha, cozinheiro, copeiro, ASG, e quais são os riscos que estão envolvidos ali naquela função desses trabalhadores que estão nos ambientes molhados, nos ambientes que fazem mais uso de água. E eu quero citar 3 categorias principais desses trabalhadores, que são categorias que a gente encontra em todas as cozinhas, desde a cozinha de hospital até uma cozinha de escola, de restaurante, de doceria. Então, esses riscos estão presentes em todas as cozinhas que a gente trabalha na consultoria. Anota aí, você que está já com o seu caderninho da One Científica, quais são esses riscos, quais são esses trabalhadores e o que a gente pode fazer. Então, primeiro, copeiras.
Quais são os principais riscos que estão envolvidos ali na atividade das copeiras? Queimaduras. Gente, as copeiras elas podem sofrer queimadura por conta do vapor que é utilizado na máquina de lavar louça. Muitos consultores esquecem esse vapor, né? Se preocupa só com outros tipos de riscos e esquece que esse risco de queimadura, esse risco de acidente é iminente. Então, para isso, a gente precisa treinar bem essas copeiras para que elas consigam manusear corretamente esses equipamentos e verificar também a altura desses equipamentos, dessas máquinas de lavar louça, o volume de água, né? Se a copeira ela realmente tem essa capacidade de abastecer essa máquina de lavar louça sem correr o risco de se queimar. Segundo risco, que também é muito evidente nas copeiras e muitos consultores de alimentos esquecem, é o risco em relação à transmissão de doenças. Transmissão de doenças de onde, Camila? Lembrem-se, a copeira está pegando um prato sujo do cliente, que nesse caso era um hospital, mas ela está pegando um prato sujo e que muitas vezes aquela pessoa pode estar contaminada, pode ter alguma infecção, pode ter alguma doença, passar ali para aqueles utensílios, para o prato, para o talher, e quando a copeira for higienizar, ela pode também se contaminar com isso. Então esse risco biológico, ele é iminente. E para isso a copeira precisa estar bem paramentada, com luvas, e nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, com máscaras. Eu não posso deixar de avisar ao meu profissional que está na cozinha. Claro, todos devem usar máscaras, mas principalmente esses profissionais que têm contato com utensílios de outras pessoas, utensílios de fora, uma vez que estamos lidando com um vírus que nem sempre se manifesta nas pessoas, né? Que às vezes as pessoas elas podem ser assintomáticas e mesmo assim estarem positivadas. Segunda categoria que o artigo traz: cozinheiros. Camila, qual é o risco que os cozinheiros têm? Bem, os cozinheiros têm diversos tipos de risco, mas em relação ao ambiente de trabalho, né, ao ambiente molhado, ele tem um risco de queda. E para isso é necessário a gente focar na importância do calçado. Ah, Camila, mas todos os meus cozinheiros usam botas, usam calçados fechados. Beleza, mas você está verificando se esse calçado continua antiderrapante, porque com o tempo ele perde essa capacidade antiderrapante e começa a ficar liso. E ao invés de prevenir uma queda, esses calçados podem gerar uma queda. Então anota aí no seu caderninho e verifica isso na sua produção de alimentos na próxima visita que você for. E terceiro, gente, são os ASGs. Do grupo de ASGs, a gente também tem diversos tipos de riscos, mas um risco que o artigo me chamou a atenção é em relação ao acúmulo de fungos nos pés. Os ASGs, eles trabalham em ambientes completamente molhados. E esses ambientes, claro, nesses ambientes a água vai entrar dentro das botas, né? Dentro dos calçados do ASG, e de acordo com o tempo em que ele fica ali com o pé dentro do calçado sem secar, isso pode gerar um acúmulo de fungos e isso pode ocasionar em diversas doenças nesse colaborador. Então preste atenção nessa dica também, converse com os ASGs, verifique a frequência que ele troca esses calçados, porque uma infecção por fungo, ela pode sim se tornar grave e em alguns casos ela pode ser prejudicial, em muitos casos, né, ela pode ser prejudicial para a própria produção de alimentos e para a qualidade dos processos produtivos lá dentro da produção de alimentos. Então são duas preocupações: a saúde do meu trabalhador e os processos de qualidade. Como a saúde do trabalhador interfere diretamente nos processos de qualidade. Gente, esse artigo tem inúmeras outras situações, inúmeros outros riscos. Lógico que eu citei aqui os 3 principais que a gente pode se valer na nossa prática, né? Que é a copeira, não esqueçam, cozinheiros e ASGs, mas prestem atenção, deem uma lida com calma nele e tentem também trazer isso para a realidade de vocês.
verifiquem quais são esses riscos presentes no artigo, que de repente são riscos que também estão evidentes na sua produção e você pode resolver, você pode minimizar, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje da UAN Científica. Não se esqueçam de sempre verificar o canal do Telegram e na próxima semana tem mais artigo. Tchau, tchau, pessoal!